Deus é bom ou não é? Deus é muito bom. Tem feito muito entre nós nesses dias. Como comentei ontem, é nítido que Ele tem feito muito entre essa congregação, as congregações que estão aqui, e é nítido que Ele tem muito mais para fazer ainda. Amém? Tem muito mais. Antes disso, eu queria orar com vocês. Ontem nós conversamos que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, né? E é interessante que o nosso espírito ele é muito diferente do nosso corpo. Quando o nosso corpo ele está com fome ou ele está com alguma necessidade, ele grita. Nosso estômago ele ronca, se está doendo, aquilo fala alto, sabe? O nosso corpo físico, quando ele está com alguma necessidade, ele grita, ele berra, ele fala alto. Se eu estou com sono, isso grita dentro de nós. Se eu estou com fome, o nosso estômago ronca, né? E o espírito é diferente. O espírito trabalha no silêncio. Não no silêncio, como se ele não fala, mas quando nós nos aquietamos diante do Senhor. Quando a gente coloca a nossa alma submetida ao Espírito Santo, nós nos aquietamos na presença dEle, e é por isso que nós precisamos nos atentar para a voz do Senhor. Porque o Espírito, ele sussurra. O Espírito Santo, ele sussurra no nosso coração. E uma das artimanhas que o inimigo tem usado hoje para que nós não ouçamos a voz do Senhor é o ruído. Nós começamos a ficar distraídos com tantas coisas, e aí tu começa a ler a palavra, e aí o WhatsApp fica ali, né? Eu tirei todos os alertas daquele negócio, porque senão ele fica o tempo todo ali chamando, e aí tu está lendo a palavra, e tu olha, ruído. Inúmeras formas de ruído hoje são apresentadas no nosso dia a dia, mas existe um lugar, no secreto, onde nós precisamos aprender a ouvir esse sussurro do Espírito Santo. Quando o nosso espírito está precisando ouvir a voz do Senhor, a voz doce do nosso Deus, ela sussurra. Então, eu queria convidar vocês a nós orarmos, pedindo para que o Espírito Santo ele ministre no nosso coração nessa noite, para que a nossa alma seja aquietada. Eu estava agitado, sentado ali, comecei a orar com a Tiele. Nós precisamos aquietar nossa alma agora, para que o Espírito ministre no nosso espírito e isso gere vida. Amém? Amém, Senhor. Nós te submetemos essa noite, Senhor. Nós queremos agora te consagrar essa noite aqui, Senhor. Pedir para que tu aquiete as nossas almas, Senhor. Para que todo e qualquer ruído, distração, Senhor, caia por terra agora, para que nós estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, Senhor, para ouvirmos o que a Tua doce voz, que a Tua suave voz está falando com a gente nessa noite, Senhor. Nós queremos aquietar a nossa alma agora, nós queremos submeter a nossa mente agora ao Teu Espírito Santo, para estarmos atentos e recebermos, Senhor Jesus, uma porção nova de Ti nessa noite, Senhor. Aquilo que Tu tens para falar individualmente com cada um. Nós queremos estar atentos, Senhor. E Te louvamos, Jesus, porque sabemos que Tu sempre nos ouves, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo que Tu vai fazer nessa noite e pelo que Tu já tem feito nesses dias, Senhor. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Amém? Nós começamos esse retiro tão precioso ouvindo sobre Jesus, sobre termos nossos olhos focados em Jesus. Isso é fato, é a base de todas as coisas. Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, senão todo o resto, senão dons e talentos, eles podem gerar frutos que são queimados no fogo depois. Mas quando são frutos eternos, eles são purificados pelo Senhor, isso gera vida. Mas tudo depende de nós construirmos sobre o fundamento que é Cristo. Temos que construir sobre o fundamento, sobre a rocha que é Jesus. Então, nós começamos ouvindo sobre nossos olhos estarmos fixos em Jesus. E que tipo de olhar era o primeiro ponto. Esse é um olhar firme, focado, um olhar centrado em Jesus, onde 1000 podem cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós nos mantemos firmes em Jesus. O segundo ponto era justamente para quem nós olhamos, só Jesus. Nada mais, nada de homens, nada de pessoas. Sempre, quando nós colocamos as nossas expectativas em pessoas, nós nos frustramos. Sempre, sempre. Nós podemos colocar expectativas nos nossos líderes e, por mais especiais, carinhosos e preciosos que eles sejam, nós vamos nos frustrar, porque são homens. Mas se nós colocamos as nossas expectativas em Jesus, na vida deles, é impossível se frustrar, porque não tem como se frustrar com Jesus. Por isso que a palavra fala, ninguém mais olhei segundo a carne, porque nós temos que olhar para os outros e ver Jesus na vida dos outros. Nossos olhares têm que estar fixos em Jesus. E esse Jesus é um Jesus de ontem, de hoje e de eternamente. É um Jesus que fez uma obra redentora por nós,
que nos resgatou por um alto preço, que nos comprou, nos libertou do pecado, para que nós tivéssemos vida, mas não só nos libertou do poder do pecado, mas hoje nós vivemos num processo de santificação através dele, onde dia a dia nós vamos ser formados à imagem e semelhança de Cristo, e esse é o propósito, sermos formados à imagem e semelhança de Cristo, porque quando nós somos formados à imagem e semelhança de Cristo, nós glorificamos o Pai. O Pai olha para nós e vê, esse é meu filho amado, é a imagem de Jesus, e isso glorifica o Pai. E nós olhamos também para Jesus, que vai voltar, aquele Jesus eterno, que sempre existiu e vai existir para toda a eternidade, e nós vamos passar o resto da eternidade conhecendo Ele, glorificando Ele, louvando Ele. O retiro, quando nós estamos juntos, ele dá a impressão de que é um pedacinho do céu. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas parece que é um pedacinho do céu. A gente consegue sentir uma pontinha do que vai ser a eternidade com Cristo, onde nós vamos estar com todos os irmãos, vivendo e compartilhando, e conhecendo, e olhando, e contemplando a glória de Deus, e louvando Ele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, para o resto da eternidade. Não há coisa melhor do que isso. Esse é o nosso Deus. Olhos firmes em Jesus. Esse é o fundamento, foi o primeiro ponto que nós vimos nas duas primeiras ministrações. Depois nós vimos que para viver essa vida onde Cristo tem que assumir o controle, nós precisamos viver pela fé, porque para que Cristo viva em nós, nós temos que sair de cena e deixar que Ele governe, e esse governo dele vem numa vida diária onde nós andamos pela fé, decidindo por aquilo que Ele diz, que é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E essa manifestação dada por Deus, a fé, ela vem de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé, ela vem por Ele também. Ele é o doador de toda a graça, de toda dádiva e dom perfeito, diz a palavra, vem dEle. Nada de bom existe em nós por nós mesmos, mas é dom de Deus. E nós vimos hoje de manhã a multiforme graça e sabedoria de Deus, onde existem manifestações dos dons do Espírito. E esses dons do Espírito, eles são procurados. Todos nós, batizados no Espírito Santo, podemos manifestar esses dons. A palavra fala, procurai com zelo os melhores dons. O que é isso? Depende da situação, nós podemos manifestar um dom diferente. Se existe um enfermo e ele precisa qual o dom do Espírito Santo naquele momento? O dom de cura. Não o dom da manifestação de línguas, de repente, é o dom de cura naquele momento. Eu creio que isso é procurar com zelo os melhores dons. O que o Espírito Santo quer fazer agora? Ouvidos atentos, coração disposto a obedecer ao Senhor. E aí nós ouvimos a voz do Espírito Santo e agimos. Nós vimos então sobre os dons do Espírito Santo, vimos sobre os dons de Cristo, onde algumas pessoas também passam a ser homens dons, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas nós também vimos sobre os dons de Deus, os dons da graça, que são aqueles dons que cada um de nós nasce com eles. Isso me apaixona porque, às vezes, nós vemos alguns colegas nossos, colegas de trabalho, e esse cara tinha tudo para ser um evangelista. Esse cara tinha tudo para ser um líder, um pastor, um homem de Deus, porque ele tem uma liderança nata. Ou esse professor tinha tudo para ser um mestre da palavra de Deus. Cada um de nós, e nós vimos hoje a expressão cada um de nós tem dons derramados por Deus, que Ele pensou em ti ao te formar. Ele pensou, e Ele disse, o Elias vai ser assim, o Rafael vai ser assim, o Diógenes vai ser assim. E Ele começou a derramar dons aos homens. E cada um de nós nasce com esses dons de Deus que tem que passar pela conversão, pelo Espírito Santo, para que eles gerem vida. E aí, quando nós submetemos esses dons à direção do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas, isso gera vida. E nós podemos usar aquilo que nos apaixona para o Senhor. Para o Senhor. Melhor coisa que tem é nós servirmos o Senhor com o dom que Ele nos deu. Nós nos sentimos, cara, é para isso que eu nasci. É para isso que eu nasci. E aí não adianta uma pessoa que não tem um determinado dom forçar aquilo. O que é que o Senhor quer? O que Ele me formou? E uma coisa interessante desse questionário é que não existe um dom melhor que o outro. Não existe uma prioridade. Existe, às vezes, alguns mitos em cima de alguns dons, como, por exemplo, o dom da liderança. E aí o cara, vou forçar aqui para dar um pouquinho mais ali. Não existe um dom melhor que o outro. Existe um presente de Deus para ti, para a tua vida, para a vida de cada um. Senhor, o que Tu quer de mim? O que Tu me deste? Eu quero ser um bom dispenseiro desse dom que Tu me deu e eu quero servir o corpo de Cristo com esse dom.
A palavra fala que o corpo edifica o corpo. Isso que é o serviço dos santos. Quando nós lemos a palavra, fala sobre o serviço dos santos. E muitas vezes nós nos confundimos com o serviço dos líderes da congregação. A palavra não fala que os líderes, eles exercem o serviço dos santos. Na verdade, os líderes, nossos pastores, diáconos, a responsabilidade deles é justamente, junto com o corpo, fazer com que os santos exerçam o seu serviço. Não eles, nós não podemos esperar que eles façam o serviço dos santos. Eles estão fazendo, mas qual que é o serviço que nós temos que fazer? Cada um de nós aqui tem uma porção, tem uma parcela de Cristo. Algo que o Senhor separou para ti. Existe um potencial de Deus na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. E se nós queremos começar a manifestar esses dons, se nós queremos começar a usar todo esse potencial de Deus na vida de cada um de vocês, e eu repito, eu olho vocês e eu vejo muito potencial. De novo, eu estava falando com a Thierry, eu falei, Thierry, que coisa linda, uma igreja saudável, uma igreja onde tu vê todas as gerações andando juntas em unidade. Eu falei, no próprio vôlei, que incrível, eu falei para o Paulinho, para o William, eu falei que demais jogar vôlei com os presbíteros. Cara, que demais isso! Temos uma riqueza aqui e existe uma porção de graça e de vida de Deus especial para essa congregação. Na vida de cada um de vocês, isso é nítido. Esse potencial de Deus plantado no coração de cada um de vocês. Onde os dias de vocês foram planejados antes do nascimento de cada um de vocês. E isso, eu sempre entrei muito em conflito, mas se os meus dias eles já estão escritos, como diz, se eu não me engano, em Eclesiastes, eles já estão escritos antes da fundação do mundo, quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Quer dizer que eu não posso, então, fazer as minhas escolhas? Não. O que quer dizer? Que os dias de vocês, eles foram escritos como eles deveriam ser vividos, porque Deus tem um plano. Cabe a nós escolhermos se queremos andar conforme esse plano de Deus. Mas se nós queremos destravar esse potencial de Deus, se nós queremos manifestar essa multiforme sabedoria, essa multiforme graça, essa pluralidade de dons, nós temos que começar a entender quem nós somos em Cristo. Porque cada vez que eu olho para mim, eu digo, não dá. E talvez alguns de vocês, ao preencherem o questionário de hoje, e de novo, o questionário não é absoluto, o resultado dali ele é um indicativo para ajudar a gente, não quer dizer que o que deu ali não é isso. Mas muitos de vocês, ao lerem um determinado resultado, pode ser que veio aquele dardo, lembra aquele dardo e diz assim, nada a ver, não é isso, tu não presta para isso, não serve para isso, nunca que isso vai conseguir se manifestar na tua vida, olha quantos outros já manifestam isso e tu não. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o dardo inflamado do maligno agora. E nós declaramos que nós ouvimos a voz do Senhor. E nós queremos, Senhor, entender esse potencial que tu tem na vida de cada um aqui, Senhor. E nós queremos destravar esse potencial crendo em quem tu és dentro de nós. Porque em nós não há nada de bom em nós, mas nós sabemos que tu, Senhor, é em nós a única esperança da glória. Cristo, na vida de cada um de nós, é a esperança. Não há esperança em nós, queridos, mas se nós queremos expressar esses dons e nós queremos destravar esse potencial, temos que entender quem nós somos em Cristo. Existe uma história que é uma história muito ridícula, na verdade, mas eu gosto muito dessa história. Eu ouvi ela em 2012, de um pastor chamado Aaron Jane, de Los Angeles. E essa pregação, ela queimou tanto no meu coração, que eu acho que eu ouvi umas 30 vezes essa palavra. E ele conta uma história muito interessante, que me marcou essa história. E ele fala que existia um fazendeiro na África, que esse fazendeiro ele criava poodles. Existe aqui esse cachorro só? Existe o poodle, né? Aquele pequenininho, peludinho, que dava uma vontadezinha de dar um chutinho nele às vezes. Então, se alguém tem um poodle, não se preocupe, não vamos chutar o seu poodle. Mas é um cachorrinho, né? E aí esse cara, ele criava poodles. Tinha vários poodles nessa fazenda. E um dia, fora da fazenda dele, passou um filhotinho de leão.
Passou um filhotinho de leão na frente da fazenda, e esse filhotinho estava perdido, né, dos pais, e aí esse fazendeiro decidiu adotar o filhotinho. E aí ele adotou o filhotinho, bem pequenininho, bebezinho de leão, carinhoso ali, né, fofinho, e ele começou a criar aquele leãozinho junto com os poodles. O que acontece? Esse leão começou a aprender tudo que os poodles faziam, né? Então, cada vez que o fazendeiro ia lá e gritava com os poodles, e os poodles começavam a sacudir de medo, o leãozinho aprendeu a sacudir de medo. O fazendeiro gritava e o leãozinho sacudia de medo junto. Cada vez que o fazendeiro enrolava o jornal ali para ir disciplinar os poodles saíam correndo, o leãozinho aprendeu a sair correndo. Então, o fazendeiro enrolava o jornal e o leãozinho disparava apavorado de medo. Cada vez que o pitbull do vizinho começava a latir e os poodlezinhos congelavam apavorados com aquele pitbull, o leãozinho aprendeu o quê? Ele ficou congelado e cada vez que o pitbull latia, ele se apavorava, ou ele travava de pânico, ou ele saía correndo para salvar a própria pele dele, né? O leãozinho aprendeu junto com os poodles. O que acontece é que o tempo passou, os poodlezinhos não cresceram muito, né? Continua aquele negócio. Mas o leãozinho ele começou a crescer. E aí aquele leão começou a crescer, e de repente ele ficou um leão adulto, com toda a força de um leão, com toda a ferocidade de um leão, com todas as características de um animal que é conhecido por ser o rei da selva, porque ele é forte, ele é apavorante, ele é muito forte, só que tinha um pequeno problema. Ele tinha toda a força e a característica de um leão, mas ele tinha uma cabecinha de poodle. Então, cada vez que o fazendeiro ia e gritava com aquele leão, o leão ele saía correndo de medo, e ele não sabia que ele podia dar um rugido, e quem ia sair correndo era o fazendeiro. Mas a cabecinha dele era de poodle. Ele não sabia que cada vez que o fazendeiro enrolava o jornal para disciplinar ele podia dar uma patada no jornal e, de novo, o fazendeiro ia sair correndo. Ele não sabia que cada vez que o pitbull do vizinho latia para ele, ao invés dele congelar de medo, ele podia comer o pitbull no café da manhã. Porque ele tinha todas as características de um leão, mas ele tinha uma cabecinha de um poodle. E da mesma forma, Satanás tem prendido muitos de nós, onde nós não entendemos que dentro de nós existe aquele que é todo-poderoso, que já derramou tudo para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante, e nós ficamos presos por causa das mentiras que Satanás lança e nós acolhemos como se fossem verdade. Nós não entendemos que dentro de nós existe um leão todo-poderoso, e aí cada tentação, cada dificuldade, cada problema, nós saímos correndo apavorados. E a gente não sabe que dentro de nós já existe toda a capacitação e toda a graça de Deus para nós sermos mais que vencedores. Se nós queremos destravar esse potencial de Deus nas nossas vidas, nós temos que começar a entender quem nós somos em Cristo. Longe de nós todo humanismo, eu não estou dizendo nada relacionado ao humanismo aqui, nós continuamos não sendo nada, eu não estou falando que nós somos alguma coisa, mas Cristo em nós. Cristo em nós. Quem nós somos em Cristo? Nós temos toda a força de Cristo, o poder de Cristo, a fé, o amor, os dons do Espírito, a manifestação dEle, a ousadia dEle, mas muitas vezes ficamos presos acreditando nas mentiras do diabo, como se fôssemos um poodlezinho. Temos todo o poder de Cristo, mas estamos cegos por causa das mentiras que Satanás planta na nossa mente e nós acolhemos como se fossem verdade. E ontem nós vimos como se quebra uma mentira. Como se quebra uma mentira? Com a verdade. E ontem nós vimos muito que a palavra de Deus é a verdade. E nós também falamos, esse versículo já foi dito umas 3 vezes nesse final de semana, Colossenses 2:9. Hoje eu vou falar mais devagar os versículos. Colossenses 2:9. Ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que esse versículo nos diz? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Peraí, se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e quando eu me converto, eu invoco o nome do Senhor, invocar significa chamar para dentro. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, esse, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, passa a habitar dentro de mim. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Através do Espírito Santo em nós, esse mesmo Jesus todo-poderoso, com toda a força, com toda a capacitação que nós precisamos para a vida que Ele nos chama para viver aqui, habita dentro de nós. Em Atos, Jesus falou, na verdade, Jesus, antes dos discípulos serem batizados, ele disse: aguardem aqui, esperem até que vocês sejam revestidos de poder. Esperem até que vocês sejam revestidos de poder. E depois eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios de poder. Eles já foram revestidos. Nós, ao sermos cheios do Espírito Santo, nós já fomos cheios de poder. E se nós queremos fazer diferença, nós temos que entender que esse poder, essa plenitude de Deus já habita em nós. Nós não precisamos pedir mais, porque Ele já derramou sobre nós. Os discípulos, eles foram revestidos de poder. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, fala que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Eu nunca vi, eu acho que tantos superlativos, eu não sei se é essa a expressão, mas tantos superlativos em um versículo. Olha o que ele diz, que Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Me digam se falta alguma coisa. Não falta nada. Essa graça de Deus, ela já foi derramada sobre a vida de cada um de nós. E essa graça, como nós vimos, ela é uma graça por nós, porque ela é uma graça que nos salva do pecado, que nos tira do pecado, mas ela também é uma graça em nós, para vivermos uma vida santa, e uma graça através de nós, para que nós superabundemos em toda a boa obra. Assim brilhe também a vossa luz diante de Deus e dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando nós manifestamos esses dons, quando nós manifestamos essa graça já derramada por nós, nós brilhamos. Nós brilhamos e a luz de Cristo, ela contagia. E isso glorifica o Pai. Efésios capítulo 1. Aleluia, eu amo esse texto porque, olha só, Efésios 1, versículo 16 em diante, ele fala: não cesso, Paulo dizendo, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas foram submetidas ao poder de Cristo, e para que Cristo, o cabeça, fosse sobre todas as coisas, ele o deu essa autoridade à
igreja. E a igreja passa a ser a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Falta alguma coisa para nós? Não falta nada. Nós já recebemos. Paulo não pede para que eles sejam cheios de mais poder. Ele pede para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles compreendessem o poder que já habitava neles. Ele não pede mais poder, ele diz que os olhos, eu não cesso de orar, para que os olhos de vocês sejam iluminados, para compreenderem o que já existe através de Cristo e do Espírito Santo dentro da vida de cada um de vocês. O fato é que Deus colocou um potencial dentro de cada um de vocês. Esse poder derramado por Deus para cumprir um chamado específico dele na vida de cada um de vocês já foi derramado. E assim como Paulo orou, que os nossos olhos sejam iluminados. Senhor, abre os nossos olhos, Jesus, para entendermos quem nós somos em Ti. Para entendermos toda a capacitação e a graça que Tu já derramaste sobre as nossas vidas. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os olhos de cada um aqui para entenderem quem nós somos em Ti, Senhor. Esse potencial de Deus é como se fosse a eletricidade. Imagina a eletricidade desse salão aqui e se a gente desligasse as luzes. Vamos desligar todas as luzes agora. Existe energia o suficiente para iluminar todo esse salão. Mas se eu não ligar o interruptor, não adianta. Essa energia ela precisa ser destravada, ela precisa ser liberada para que ilumine esse local. A mesma coisa acontece com nós. Todo o poder de Cristo já está disponível dentro de nós e nós precisamos destravar, nós precisamos liberar, ligar esse interruptor nas nossas vidas, crendo naquilo que o Senhor fala, crendo em quem Ele é em nós. E muitos podem estar pensando aqui, Daniel, muito legal, mas isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não tenho valor, eu acho que isso não é para mim. Em nome de Jesus, lançamos fora toda mentira. Eu não tenho valor. Satanás é muito sujo, porque esses dardos que ele lança na nossa mente, muitas vezes ele lança na primeira pessoa. Ele diz, eu não tenho valor. E aí ele lançou um dardo. De novo, eu não tenho valor. E aí tu começa a acreditar naquilo, porque tu começa a ser verdade. Eu não tenho valor, eu não tenho valor. E aí aquilo começa a vir no teu sentimento. E quando vê, ele fez o estrago. Mas nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala em 1 Pedro 1, 18 a 19. Podemos abrir juntos. Estou indo mais devagar hoje nos versículos. 1 Pedro 1. Também falamos esse versículo algumas vezes já nesse final de semana. Pedro 1, versículos 18 e 19, olha o que a palavra fala de vocês, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o valor de vocês não é determinado pelo que o inimigo diz ou pelo que vocês pensam. O valor de vocês, o nosso valor, o meu valor é determinado pelo preço que foi pago por nós. Nós valemos o preço que foi pago por nós. E esse preço não é ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas é o precioso sangue de Jesus. Então, mesmo no meu pior dia, eu ainda valho o sangue de Jesus. Vocês ainda valem o sangue de Jesus. Especialistas demográficos dizem que a partir de 2011, no mundo, existem mais de 7 bilhões de pessoas. Em 2011, atingimos a marca de 7 bilhões de pessoas. Ontem à noite, mais ou menos, no mundo, nasceram umas 100 mil, para vocês terem uma ideia. E vocês sabem o que é mais incrível disso tudo? Olha para o teu dedo. Para o dedão. Nenhuma dessas 7 bilhões de pessoas tem a mesma impressão digital ou tem o mesmo DNA que tu. Ninguém é igual a cada um de vocês.
Deus criou cada um de vocês únicos. Se houvesse um outro igual a vocês, não faria sentido terem dois, porque um substituiria o outro, são exatamente iguais, mas não existe. Cada um de nós é um ser único. E sabe por que Deus fez isso? Porque Ele quis nos ensinar um princípio, o princípio da raridade. A economia fala disso, ela diz que o valor das coisas é determinado pelo quão raras elas são. Você concorda comigo que ouro é valioso? Por quê? Porque ele é raro. Ninguém sai caminhando na rua e encontra ouro, então ele é raro, ele é valioso. Diamante também, ninguém sai achando numa árvore diamante. Então, como ele é raro, ele é valioso. Quantos concordam comigo que concreto não é algo tão valioso assim? Senão estaria todo mundo arrancando o piso aqui. Por quê? Porque concreto não é algo tão raro, então não é tão valioso quanto ouro. Deus quis nos ensinar isso ao fazer cada um de nós um indivíduo único. Único. Não existe um outro igual a cada um de nós, porque Deus quis mostrar o nosso valor. Ele morreu para provar esse valor que vale o sangue dele. Nunca vai existir um outro que substitui vocês. Então, se cada um de vocês existe, é porque tem um potencial de Deus dentro de vocês, de cada um de nós. Ele tem um investimento em cada um de nós, um investimento que valeu a pena morrer por esse investimento. Mas o que é esse potencial? Eu gosto muito de física. E potencial é um conceito que a gente estuda na física e do dicionário. Ele fala que potencial é poder escondido, habilidade adormecida, força não utilizada, poder escondido, de novo, riqueza não descoberta. É um poder disponível ainda não utilizado. Prestem atenção. Poder disponível ainda não utilizado. É uma força, um poder que está disponível, posso dispor, mas eu ainda não utilizei. Quantos concordam que Deus é um Deus de potencial? A palavra fala que Ele é um Deus onipotente, ou seja, tudo o que Ele já fez não é tudo o que Ele pode fazer. Deus é um Deus de potencial, porque Ele esconde poder, porque esconde no sentido de que Ele nos oculta, mas existe mais disponível. É inesgotável. E Deus nos fez homens e mulheres com um potencial dentro de nós, ou seja, é um poder disponível que ainda não foi utilizado. Então, se potencial é algo que não está visível, o potencial é quem nós realmente somos e ninguém sabe ainda. É aquilo que nós realmente podemos fazer e nós ainda não fizemos. É até onde nós podemos ir e nós ainda não fomos. Não é nunca, e preste atenção, não é nunca o que nós já fizemos. Tudo aquilo que vocês já fizeram até hoje não determina o potencial de vocês, porque o potencial é algo que está disponível e ainda não foi utilizado. Então, a riqueza de Deus dentro de cada um de nós, nós ainda não conhecemos, existe mais. Vocês não sabem do lado de quem vocês estão sentados. Porque nem tudo o que essa pessoa já fez em Cristo é tudo o que ela pode fazer. Por isso que a palavra fala, a ninguém mais olheis segundo a carne. Eu não posso olhar a vida do meu irmão pela carne, porque quando eu olho pela carne, eu vejo o histórico dele. Mas o nosso histórico não determina o nosso potencial. O nosso potencial é o potencial de Cristo em nós. É quem nós somos e ainda não manifestamos isso, então existe mais. Existe mais dentro da vida de cada um de vocês. Não julguem nunca as pessoas pelo que elas já fizeram, porque isso não determina quem elas são. Mas o potencial de Deus na vida de cada um delas é o potencial do Deus Todo-Poderoso que habita dentro de cada um de nós. Não meçam o outro pelo histórico deles, pelo que já fez, mas sim com olhos de fé, olhando Cristo na vida dele. Do nosso lado pode ter um próximo evangelista, um próximo pastor que vai ganhar milhares de almas, que vai cuidar de milhares de vidas. E é por isso que Satanás investe tanto nos jovens e nos adolescentes e nas crianças, porque Satanás não vê o futuro. Ele não sabe aonde vai se levantar um próximo evangelista, um próximo pastor, um próximo mestre, uma próxima pessoa utilizada por Deus. Então ele ataca todo mundo. Ele começa a matar os soldados antes que eles virem soldados.
Porque se ele mata um soldado, esse cara pode virar um herói de guerra, então não é essa a tática dele. Ele tenta pegar antes de nós nos tornarmos soldados de Cristo. E é por isso que ele ataca tanto vocês, os jovens, as crianças, os adolescentes. E é por isso que ele vai lá e tentou matar Moisés quando era bebezinho ainda. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Existe um potencial de Deus dentro da vida de cada um. E vocês não viram ainda o que Deus é capaz de fazer através da vida de vocês. E sabem por que muitas vezes a gente não consegue utilizar esse potencial? Pelo que nós falamos ontem. Porque nós acreditamos mais nas mentiras do inimigo do que na verdade. E aí o potencial de Deus em nós fica apagado. Mas nós temos que crer na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, para destravar esse potencial. E Deus diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, para seres um ungido meu, separado, consagrado, fiel, um proclamador do meu reino, um embaixador do meu reino aqui na terra. É isso que Deus diz, e não o que o inimigo diz. Então repreendam cada vez que o inimigo diz o contrário dessas verdades. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, e nós destravamos esse potencial. E muitas vezes é difícil andar em fé. Sabe por que é difícil andar em fé? Isso eu vou falar por mim mesmo. Sabe qual que é o maior inimigo da fé? Na minha opinião, é o conforto. É o nosso conforto. Existe uma frase que não é uma das melhores, mas ela diz que o maior inimigo do sucesso é o meu último sucesso. Porque a partir do momento em que eu alcanço alguma coisa, em que eu tenho uma conquista, em que eu chego em um nível de espiritualidade, eu vejo, tá bom, ficou legal aqui, e aí eu me acomodo. E vocês concordam comigo que se eu estou vivendo algo que eu já fiz antes, ou que eu já sei que eu consigo fazer, eu não preciso de fé para fazer aquilo de novo. Eu não preciso de fé para fazer algo que eu já sei fazer. Nosso Deus é um Deus de potencial, ou seja, cada vez que nós chegamos num nível de intimidade com Ele, que nós chegamos num nível em que Ele quer, Ele diz assim, ótimo, meu filho, mas agora tem mais. Porque Ele é um Deus de potencial. Então nós não podemos sentar confortavelmente dizendo, cheguei num lugar bom, estou cuidando de vidas, já falei de Jesus para um colega meu. Isso é ótimo, mas a partir do momento em que isso acontece, o Senhor diz, agora tem mais, porque Ele é um Deus de potencial, então nem tudo o que Ele fez é o que Ele pode fazer através de nós. Existe mais. Deus nunca ficou indignado com o povo de Israel porque eles pediram muito. Era sempre o contrário, eles são muito grandes. Aquele muro é muito alto. Vamos voltar, de repente era melhor lá no Egito, lá tinha batatas, né, cebolas, né, que eles falavam, cebolas e alhos. Mas Deus olhava, vocês não estão entendendo que tem mais, vocês não estão entendendo que aqueles gigantes são pequenos perto do meu poder, porque eu sou um Deus de potencial. Então nem tudo que vocês viram eu fazer é o que eu posso fazer, tem mais. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não podemos, nem como indivíduos, nem como congregação, achar que nós chegamos num nível bom o suficiente, porque Deus disse, tudo o que foi conquistado até agora é ótimo, mas existe mais. Nós estamos apenas começando. Existe mais. Mas é perigoso. Mas é desconhecido. Mas eu não sei. Claro, tu precisa de fé para enfrentar o novo, o desafio. Isso é viver em novidade de vida, de fé em fé, de glória em glória. Cada dia o Senhor tem uma porção nova e um desafio novo onde eu preciso, Senhor, eu dependo de Ti hoje muito mais do que eu dependi ontem. Porque se eu viver naquela rotina, naquela mesmice dia a dia, eu não preciso mais de fé para fazer aquilo. E tudo que não provém de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque Deus é um Deus de potencial. A partir do momento que eu já sei fazer aquilo, eu já cheguei naquele nível, Deus diz, agora tem mais. Tem mais. Para cada um de nós tem mais.
Existe uma frase que ela é verdadeira, mas ela às vezes pode confundir. Eu não sei se vocês já ouviram a frase que o melhor lugar para se estar, o lugar mais confortável para se estar é no centro da vontade de Deus. É claro que é o melhor lugar para se estar, mas ele não é o lugar mais confortável sempre. Porque andar na rotina, às vezes é confortável naquilo que eu já sei, mas andar no desafio de Deus, às vezes é difícil. Quantos concordam comigo que se viver no centro da vontade de Deus era apenas segurança e conforto, Paulo tinha um pequeno probleminha com a vontade de Deus, né? Porque a vida do cara não era fácil. Tem um capítulo lá que ele vai falando, terremoto não, ele fala que já passou em naufrágio, já ficou à deriva, já ficou sem ter o que comer, fora a carga das... A vida do cara era muito difícil. Eu não estou dizendo que essa vida de fé em fé, de desafios diante do Senhor, de viver no potencial dele, eu não estou dizendo que isso é fácil. O que eu estou dizendo é que é o melhor lugar, é que é bom, é que existe graça para vivermos isso. É o melhor lugar. Não estou dizendo que é confortável, mas eu estou dizendo que o Senhor já derramou sobre vocês toda a capacitação suficiente para vencerem e para dia após dia andarem em novidade de vida. Essa é a vida que o Senhor quer para nós. E voltando para a nossa história inicial. Existe dentro de nós esse leão, pronto para essa vida, para destravar esse potencial na vida de cada um de nós. E nós começamos a acreditar nesses limites. E nos faz, e desculpem a comparação, ninguém se sinta ofendido, por favor, mas nós começamos a ficar com essa cabecinha de poodle. A Tiele e eu, nós passamos por uma situação há alguns anos atrás, nós éramos responsáveis pelos encontros com os adolescentes na congregação. E chegou um momento que eu tinha aprendido a fazer um evento. Eu sabia como começar o evento, eu sabia o que precisava ter, como precisava organizar, tinha uma equipe, parará. E aí chegou um momento que eu me arrependi, eu disse, Senhor, eu não estou dependendo mais de Ti para esses encontros. Eu estou vivendo, fazendo aquilo que eu já fiz antes, aquilo que eu sei fazer. Eu não estou mais andando em fé. Me perdoa, Senhor, eu quero romper em fé nesse novo que Tu tem para nós. E isso precisa de arrependimento. Precisamos viver em fé, destravando esse potencial de Deus, que não é tudo o que vocês já viram acontecer. Existe mais da vida de Deus através de cada um de vocês. Mas o inimigo começa a colocar limites na nossa cabeça. E nós vamos acreditando nesses limites. E é fato que nós somos limitados como humanos. Por mais que a gente queira fazer tudo, a gente não consegue como humanos. Mas aí o inimigo vai lá e diz assim, tu é limitado por causa do teu contexto familiar. Tu é limitado por causa da tua cor. Tu é limitado por causa da tua condição financeira. Tu é limitado por causa do teu estudo, tu não te formou. Tu é limitado por causa disso, tu é limitado por causa do teu histórico, tu é limitado por causa da tua infância, por causa de um abuso, tu é limitado por causa disso, e ele começa a colocar essas coisas. Mas, queridos, nenhum desses limites se aplica no reino de Deus, nenhum deles se aplica no reino de Deus. Nada do que nós passamos é grande demais para o nosso Deus, porque Ele é um Deus de potencial, todo-poderoso. O nome dele é exaltado acima de todo nome, de principados, de potestades, de tudo. Ele foi exaltado. Deus o exaltou. Deus exaltou Jesus acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Nada é maior do que o nosso Deus que habita em nós. É fato que nós somos limitados, mas não por essas coisas. Vocês sabem qual é o nosso limite? Efésios, vocês podem abrir. Só existem duas coisas que nos limitam. Aleluia. Efésios 3, versículo 20, fala dos nossos limites. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vocês estão vendo o potencial aqui?
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vocês viram de novo aquele poder que já opera em nós? Ele não está dizendo o poder que vai operar em nós, ele diz o poder que opera em nós. Ele já está dentro de nós, mas nós somos limitados pelo que nós pedimos ou pensamos. O que nós temos pedido para o Senhor? Se eu não peço nada, se eu não penso nada, o Senhor não vai fazer? O que nós temos pedido para a nossa família? O que nós temos pedido para o nosso ministério? O que nós temos pedido para a igreja? O vô Erasmo, ele fala lá em Porto Alegre, um dos pastores, que ele diz que nós só não ganhamos Porto Alegre inteira para Jesus porque nós não oramos o suficiente. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. E o problema da igreja, muitas vezes, é que nós não pedimos, ou pedimos pouco, ou nós não pensamos, ou pensamos muito pequeno. Porque esse Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele tem potencial, existe muito mais. Então nós temos, queridos, que pedir. Nós temos que colocar diante dEle, pensar, sonhar diante do Senhor e pedir: Senhor, eu declaro e eu peço Recife para Ti, Jesus. Eu peço Pernambuco inteira para Ti, Jesus. Às vezes nós ficamos limitados achando: eu não vou pedir isso, porque de repente Deus pensa: olha esse pedido que está me pedindo, quem tu acha que eu sou? Tu acha que eu sou Deus? Mas Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais, e às vezes a gente pede pouco, ou não pede. Vocês estão entendendo? Eu me lembro de um exemplo meu de criança, que o Senhor falou muito comigo naquele dia. Eu tinha uns 12 ou 13 anos, e eu ia dar uma aulinha no culto de domingo de manhã para as crianças de 6 e 7 anos. E eu não tinha carona para ir no domingo de manhã. E eu não tinha carona, e para mim, que tinha 12 anos naquela época, isso era o fim do mundo. Já era 11 da noite de sábado, e eu ainda não tinha carona. Acho que eu nem tinha falado com o pai e com a mãe aquilo. Talvez eu tinha uns 14 anos. Não lembro exatamente quando foi. Mas eu lembro que o versículo que eu ia ensinar às crianças naquele dia era aquele versículo que diz: nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. E eu estava na cama, deitado, pensando na carona, e aí eu lembrei do versículo que eu ia ensinar. Nada tendes porque não pedis. E aí eu disse: Senhor, me dá uma carona. E aí eu fui dormir. E meia hora depois a mãe me acordou: Dani, a filha do Ismael ligou dizendo que tu pode ir com ela para a aulinha de manhã. Aquilo marcou minha vida. É tão pequeno, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que já opera em nós. Aleluia! Já opera na vida de cada um de nós. Então nós temos que começar a ousar em fé, pedindo para o Senhor, declarando o reino dEle estabelecido no nosso trabalho. Cada vez que eu piso na minha empresa, eu digo: Senhor, esse lugar é terra santa, esse lugar é Teu. Tu não me colocou aqui por acaso. Se eu ainda estou trabalhando aqui, é porque essas pessoas vão ser impactadas pela Tua luz. Então eu declaro isso. Cada vez que eu vou montar um cronograma de um projeto, eu digo: Senhor, que data que eu coloque? Vocês acham que o projeto atrasa? Não atrasa. Porque aí eu coloco diante do Senhor, eu peço: Senhor, isso é Teu. Isso aqui é prático no nosso dia a dia. Não existe uma chavezinha do discípulo onde eu ligo ela na sexta de noite e eu desligo ela no domingo. Aí vai chegando ali Faustão e Fantástico, a gente desliga a chavezinha do discípulo e começa a semana com ela desligada. Não existe isso. Todos os dias nós somos discípulos de Jesus, cheio do poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, cada vez que tu tem uma reunião no trabalho que está difícil, tu declara: Senhor, esse lugar é santo, é Teu. Eu tomo autoridade sobre essa reunião agora e todos os espíritos de confusão saem agora. E sabe o que acontece com aquela reunião? Ela muda. Ela muda. Mas às vezes a gente não pede, a gente não pensa, a gente acha que Deus não está preocupado com a nossa vida, mas a gente esquece que Ele morreu por nós, porque Ele tem um investimento em cada um de nós. Ele quis provar o valor que cada um de nós temos, o valor do precioso sangue dEle. Nunca meçam a vida de alguém por aquilo que essa pessoa já fez, mas pelo que Deus pode fazer através da vida dessa pessoa.
É por isso que o que a gente fala uns dos outros é muito importante. É por isso que cada ofensa que a gente faz a alguém, cada crítica, cada brincadeira sobre o jeito de uma pessoa pode ser destrutivo. Nós podemos muitas vezes ser usados pelo inimigo para exterminar o dom de alguém, que nos nossos lábios saia vida sobre as pessoas. Eu passei minha adolescência inteira sem cantar, porque existia um irmão que cada vez que eu cantava, ele dizia que a minha voz era horrível. E eu não estou dizendo que ela é bonita, mas aquela brincadeira daquele irmão me matava por dentro. E tinha uma rodinha de pessoas, eu já não conseguia cantar mais. E um dia uma irmã disse: Dani, como tua voz é bonita, tu deveria cantar mais. E o Senhor me curou. Ele me curou. Eu não estou nem aí se ela é bonita ou não. Ele me curou. E hoje eu posso servir com o que Deus me deu. Que dos nossos lábios só saiam palavras que edifiquem. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida do irmão. Eu não posso mais julgar aquele irmão pela carne. Nós temos que ser encorajadores e levantar uns aos outros e dizer: cara, isso que tu está fazendo é demais, porque Jesus está te usando, está usando a tua vida. Incentivadores, encorajadores. Muitos aqui deram um dom de exortação, que é encorajamento, mas não quer dizer que só eles encorajam, os outros destroem, não é isso. Todos somos encorajadores uns dos outros. E esse parênteses eu estou falando porque às vezes as nossas brincadeiras destroem o coração uns dos outros. Eu fui curado por causa de uma frase de uma irmã que foi inspirada por Deus. Então não menosprezem o que o Espírito Santo falar com vocês quanto aos irmãos de vocês. Se o Espírito Santo falar, diz, declara, abençoa, encoraja. E aí esse exército inteiro de 400 pessoas que estão aqui vai ser um exército usando todo o potencial de Deus, porque nem tudo o que a congregação aqui em Recife, em Pernambuco fez, é tudo o que ela pode fazer, porque Deus é um Deus de potencial. Jesus disse que maiores coisas do que ele nós faríamos. Você não enxerga um potencial aqui? Não, mas Jesus, olha o que ele fez. É muita pretensão. Mas ele mesmo disse que nós faríamos maiores coisas do que ele, porque ele estaria conosco todos os dias. A igreja, não uma pessoa. De novo, não vão se levantar grandes ícones, porque a igreja, o corpo de Cristo, tem que se levantar como uma só, onde na pluralidade dos dons e da manifestação de Cristo, nós vamos conquistar esse mundo para o Senhor. É por isso que eu tenho certeza de que nós estamos só começando, porque nem tudo que a gente já viu é tudo que o Senhor quer fazer. E sabe qual que é a melhor coisa disso? É que Ele quer te usar. Ele não precisava disso. Mas Ele decidiu nos usar. A palavra fala que os anjos, eles anelam fazer o que nós temos agora para fazer. No Velho Testamento era o ministério de anjos, mas agora no Novo Testamento, após Cristo, é o ministério da igreja. É ela que atua agora, que representa o corpo de Cristo. Eu fico imaginando os anjos olhando assim: ele vai falar de Jesus agora. Ele vai falar de Jesus também. É nossa missão aqui na terra e o Senhor quer, Ele decidiu. Eu não entendo por quê. Eu vou perguntar para Ele no céu, mas Ele decidiu usar cada um de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu usar o corpo dEle, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso quer dizer que nenhum de nós precisa morrer sem ter dado tudo. Porque se nenhum de nós ele é um indivíduo que é clonado, que é duplicado, quer dizer que existe algo que Deus preparou para mim. Então nenhum de nós precisa morrer sem ter dado tudo pelo Senhor. Tentaram matar Jesus várias vezes e não conseguiram, até que Ele disse: está consumado. Ele fez tudo que o Pai tinha preparado para ele fazer. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Tentaram matar ele inúmeras vezes, até que ele disse: completei a carreira. Ele sabia que ele tinha dado tudo. O mesmo aconteceu com João Batista. Se eu não me engano, agora em Atos 13, 25, diz: tendo João Batista completado a carreira. E só então ele foi morto. Eu viajo muito pelo trabalho. E sabe por que eu sei que o avião não vai cair?
porque eu ainda não dei tudo. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus, e isso quer dizer que se cada um de vocês está aqui hoje e está respirando e ainda não foi levado para a glória, é porque Deus ainda quer te usar. Se não, já tinha dito, completei, pode me levar. Mas se nós estamos aqui respirando hoje é porque o Senhor quer usar a cada um de nós e Ele quer destravar esse potencial, porque nem tudo o que nós já fizemos em Cristo é o que Ele pode fazer através de nós. Maiores coisas do que Ele nós faríamos. Deus é um Deus de potencial, sem limites, ilimitado. Então não importa o quão horrível nós nos sintamos, o quão pecadores nós sejamos, nós nos arrependemos diante do Senhor e dizemos, Senhor, eu ainda estou vivo, o que Tu quer de mim? O que Tu quer de mim? E aí nós nos oferecemos diante dEle. O Senhor criou cada um de nós como um indivíduo único. Existe uma parte do trabalho dele que Ele separou para ti. Eu não posso fazer no teu lugar. É um privilégio teu. Ele não precisava fazer isso, mas Ele escolheu contar com cada um de nós para essa obra que Ele está fazendo. E pode ser que nós tenhamos um contexto difícil. Pode ser que nós tenhamos situações complexas demais na nossa vida. Pode ser que as dificuldades estejam nos assolando, as tentações estejam nos atrapalhando. Mas nós não temos mais desculpas. Porque nós sabemos que em nós vive aquele que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E, Senhor, nós agora declaramos que nós cremos nisso. E nós juntos, Senhor, fechamos nossos olhos e te pedimos, Senhor, eis-nos aqui. Nós declaramos, eis-nos aqui e te pedimos, usa-nos, envia-nos, Senhor. Destrava esse potencial no nosso coração. Nós não queremos mais acreditar nas mentiras do inimigo, que colocam essa cabecinha de poodle em nós tantas vezes, Senhor. Mas queremos acreditar em Ti. Em Ti que opera em nós. É Tu quem efetuas tanto o querer quanto o realizar. Nada é mérito nosso, Senhor. Mas é Tu quem opera em nós. Todos os limites impostos pelo inimigo não se aplicam no reino de Deus. E é por isso que agora, independente do que aconteceu na tua vida, o Senhor Ele pode te restaurar, te limpar, te curar, trazer de novo alegria, trazer o ânimo de viver em novidade de vida. Começa agora a declarar para o Senhor. Começa agora a repreender todo dardo inflamado que tem te prendido, seja recentemente, seja durante anos, para destravar esse potencial, crendo mais naquilo que o Senhor fala. O Senhor falou ao meu coração ali sentado que alguns irmãos da chamada boa idade, essa palavra também é para vocês. Se Deus ainda não levou você, ainda não te chamou, é porque ainda há algo para ser feito aqui. Isso não é uma palavra para adolescentes e para jovens e para... Não. É uma palavra para aqueles que já são da boa idade. Não é verdade que você não tem mais nada para dar aqui na terra. Se Deus tem mantido a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, é porque tem algo de Deus para você fazer aqui. Aleluia. O nosso Deus, Ele não está preso no tempo. Ele não está preso no tempo. Ele está muito além disso. Ou seja, pode ser que você tenha se convertido com 80 anos. Ainda é tempo de cumprir todo o propósito de Deus para a vida de vocês, porque Deus não está preso a esse tempo. Deus não está preso a esse tempo. Cada um de nós tem, não importa a idade, seja crianças. Temos vários exemplos na palavra onde Deus usou as crianças. Seja da boa idade, como o Paulinho comentou, cada um de nós. Mas nós somos limitados pelo que nós pedimos ou pensamos diante do Senhor. E eu queria encorajar cada um agora a baixar com as suas cabeças.
Para muitos aqui, o Senhor pode ter dito há muitos anos algo que queria que vocês fizessem. E talvez isso foi negligenciado por muitos anos. Agora é hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Muitos o Senhor tem falado nesses dias, recentemente, e você já tem dito sim, e o Senhor está dizendo: continua fazendo isso. Muitos aqui, o Espírito Santo está falando que precisam abrir o coração para essa palavra, e sair desse conforto onde parece que até onde nós chegamos já é o suficiente. Mas o Senhor está dizendo: filho, tanta coisa já passou, mas existe mais. Existe mais agora sobre que eu quero derramar sobre a tua vida. Mais intimidade comigo, diz o Senhor, mais de santidade, mais frutos, mais vidas. E começa agora a abrir a tua boca. O Senhor quer ouvir de ti agora. Ele quer ouvir de ti a tua resposta e o teu pedido. E Ele diz que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que tu está pedindo. Consagra esses dons diante do Senhor. Muitos aqui tiveram descobertas, talvez, de alguns dons hoje, outros tiveram confirmações desses dons, mas o Senhor está dizendo: consagra agora. Consagra agora toda a liderança que Deus te deu, todo o serviço, o dom de serviço, todo o dom de profecia, todo o dom de ensino, todo o dom de misericórdia, todo o dom de exortação, de encorajamento, todo o dom de contribuição e liberalidade, consagra agora no nome de Jesus. Deposita aos pés dele agora, e nós te dizemos: Senhor, são teus. Não quero usar isso que tu me deu só para as coisas desse mundo, mas eu quero usar para frutos eternos. Te consagrando agora. Te consagramos, Jesus. Consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor. Ori, candala, sori, candala.